Olá, tudo bem? Vamos estudar a Bíblia? Eu sou o pastor Emaílson e estou aqui para convidar você e toda a sua família para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos em uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Já fizemos os últimos 6 estudos falando das 6 igrejas e hoje nós vamos concluir então com a igreja de Laodiceia, a última igreja do Apocalipse. Deus tem uma mensagem especial para você, para sua família. Reúna aí, pega a sua Bíblia, para que a gente possa então nesse momento se conectar com o céu através da palavra e da oração. Quero agradecer a todos vocês que estão conectados com a gente, que estiveram conectados também durante esses últimos dias em nossos estudos. E quero pedir você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva para que você nos ajude a compartilhar a esperança, ative o seu sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos e assim a gente juntos possamos compartilhar a esperança e conectar a terra, as pessoas com o céu, tá bom? Nós vamos então orar para a gente então começar o nosso estudo da palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado pelo dom da vida, o cuidado, a tua proteção. É verdade que nós estamos vivendo em um momento difícil da história, onde estamos com medo, mas nós estamos confiantes no Senhor, que o Senhor derrame as tuas bênçãos. Se tem alguém aqui que está assistindo esse vídeo, que tem um familiar, um amigo, ou até mesmo uma pessoa esteja doente, esteja triste porque alguém está doente, conhecido, que o Senhor o abençoe, derrama as tuas bênçãos do céu sobre essa pessoa. Nos dê sabedoria da tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, dos versos 14 ao 22, são os versos que nós vamos estudar sobre a igreja de Laodiceia, a última igreja do Apocalipse, ok? Tenho alguns comentários para que a gente amplie a nossa visão antes de entrarmos no texto bíblico. E pode ser descrita a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, pode ser descrita como uma cidade apática e sem distinção, marcante em seus compromissos. Hansey faz o seguinte comentário: essas foram as qualidades que contribuíram para fazê-la essencialmente uma cidade comercial de sucesso, capaz de adaptar-se às necessidades e desejos de outros, sempre flexível e acomodável, cheia de espírito de comprometimento. Era uma cidade rica e próspera, produzia uma espécie de lã preta e seus cidadãos assim se vestia como símbolo de sua riqueza. Veja bem, a cidade de Laodiceia era uma cidade prepotente, poderosa, que tinha as suas luxúrias. Era uma cidade capaz, isso é verdade, mas também era uma cidade que precisava um pouco de humildade, precisava mais da palavra de Deus. Eram pessoas que acreditavam saberem tudo, não precisava da ajuda do próximo, era competente em todas as suas necessidades, era capaz de suprir as suas necessidades, resolver os seus problemas sem precisar de ajuda de ninguém, sem dever favor para ninguém. Esses eram os problemas que Laodiceia enfrentava e a gente está percebendo isso nos comentários. Também diz que havia ali uma famosa escola de medicina, né? Essa escola produzia um tipo de colírio especial para os olhos, era feito de uma pedra frígia. Vinha pessoas então ali de todas as partes para se tratar em Laodiceia por causa dessa peculiaridade. Então Hansey diz assim: em virtude de sua riqueza, os cidadãos eram orgulhosos e arrogantes e satisfeitos consigo mesmos. Era uma cidade prepotente, como a gente já falou. No ano 6º, a cidade então foi varrida por um terremoto. O imperador romano ofereceu ajuda para então restaurar a cidade, reconstruí-la, mas os seus cidadãos então rejeitaram ali a oferta
do imperador. Eram ricos e orgulhosos demais. Era uma cidade que não precisamos de você, nós não precisamos de ajuda, a gente não precisa do próximo, a gente não precisa do teu dinheiro, a gente não precisa do teu conselho. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou capaz de resolver os meus problemas sozinho. Talvez você possa se lembrar de alguém que tem vivido dessa forma. Talvez você possa olhar para dentro de você e perceber que você tem vivido assim. E a gente precisa fazer uma autoavaliação. Será que eu estou um pouquinho como Laodiceia, onde as pessoas eram prepotentes? Eu sou o Todo-Poderoso, eu não preciso da sua ajuda, não preciso do seu dinheiro, não preciso dos teus conselhos, não preciso que você me fale no que eu errei e no que eu acertei. Eu sou capaz, sou eficiente. Isso era uma característica muito forte da cidade de Laodiceia. Era um povo que vivia no luxo para a época, eles tinham assim uma riqueza elevada, tinha água encanada, uma característica ali relevante para a cidade, eles tinham água encanada. A água, ela saía de uma fonte, a fonte era quentinha, então a água era uma aguinha boa, saía então dessa fonte, mas quando chegava através da encanação, a água chegava morta, não servia para beber, mas sim para o banho. Então saía de uma fonte quente, bem quente, mas por causa da distância, ao chegar na cidade, a água já não chegava mais quente, chegava uma água morna, sendo muito útil para o banho da população ali. Tudo indica que Paulo também escreveu uma carta para Laodiceia, mas provavelmente foi perdida durante a história. Você pode ver isso daí em Colossenses 4, versos 13 e 16. Talvez Paulo chegou a escrever alguma coisa para esta igreja, mas a carta, infelizmente, não foi mais encontrada, se perdeu durante a história. Foi feito um concílio da igreja também lá nessa cidade, em Laodiceia, no ano 364 depois de Cristo. E aí está dois destaques desse concílio. O primeiro destaque foi quando eles se reuniram ali para estabelecer o cânon sagrado dos livros da Bíblia, com exclusão do Apocalipse, né? E o segundo detalhe, esse foi um detalhe, né, que houve uma reunião, e o segundo detalhe, os cristãos não devem judaizar. Era uma pauta da reunião, os cristãos não deveriam então judaizar e descansar no sábado, né? O sábado é uma característica de descanso para o povo judeu. Os judeus guardam o sábado, então os cristãos agora não deveriam seguir esse mesmo caminho, mas sim trabalhar neste dia. Deve honrar o dia do Senhor e descansar, se for possível, como cristãos. Se, entretanto, forem encontrados judaizando, sejam excomungados por Cristo. Então a gente vê aí uma característica muito forte, um problema muito grande a ser resolvido, onde eles não deveriam então levar em consideração o dia de sábado pregado pelos judeus, o sábado mais o dia do Senhor. A gente já viu anteriormente, no ano 313, provavelmente, Constantino, ele então é batizado na igreja, ele se torna um cristão, pelo menos aparentemente, e coloca então o dia do Senhor como o dia de guarda, transferindo ali o dia de sábado para o domingo. Domingo agora é o dia de descanso. Nós até falamos no dia 7 de março de 321 é assinado esse decreto. Então você é cristão, tá bom, mas que você adore no dia do Senhor, o dia do sol, o domingo, o primeiro dia da semana, onde foi transferido não mais o sábado, mas agora o domingo. Essas foram algumas características que foram feitas aí nesse concílio. O significado do nome: primeiro, Laodiceia foi o nome dado à cidade fundada por Antíoco II, em homenagem à sua esposa Laodice, né? A gente percebe essa característica aí, Daniel 11:6. Laodiceia então vem da junção de duas palavras. Primeiro, povo e julgamento, ou seja, a gente pode montar a frase aí
de povo e julgamento, o povo julgado é o povo que vai passar pelo julgamento, alguma coisa assim do tipo. Ou seja, esse é o último período da história do cristianismo. Nós vamos ver isso mais à frente, mas já trazendo essa pequena informação, a igreja de Laodiceia, ou o tempo de Laodiceia, é o tempo de 1844 até a volta de Jesus, até os finais dos tempos. Ou seja, quando é que é a volta de Jesus? Nós vamos entender. A volta de Jesus um dia vai ser literal, nós vamos ver Jesus voltando nas nuvens. Mas enquanto nós não cheguemos a esse dia, enquanto esse dia não chega, Jesus pode voltar de muitas formas, muitas maneiras. Nós estamos num mundo onde a qualquer momento o nosso telefone pode tocar e nós recebermos então a informação que alguém nos deixou, alguém está doente, alguém morreu, e isso é muito triste. A volta de Jesus chega para essa pessoa, porque Eclesiastes diz que para onde os mortos vão, para o Hades, o lugar sem vida, o lugar escuro, ali ninguém sabe mais de nada. Não tem mais atos, não tem mais ações. O tempo que nós temos de fazer alguma coisa é enquanto estamos com vida. Então aqui se faz alusão ao povo dos últimos dias, a nós, a você e a mim. Nós somos o povo que vamos ser julgado, que vamos passar pelo julgamento. O significado ali de Laodiceia. Vamos para o texto bíblico então, para a gente compreender melhor, tirar algumas lições para a nossa vida, perceber quais eram os problemas, o que essa igreja tinha de bom, se tinha alguma coisa, quais foram as promessas que Deus fez a esse povo, a essa igreja, a essa cidade. E é interessante a gente aplicar isso para a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida de qualidade, que nós tenhamos a cada dia esse compromisso através da palavra de Deus. Nós vamos então ler os versos, dos versos 14 ao 22, para então depois nós tirarmos alguma aplicação. Vamos ler então? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, aqui está o texto que nós lemos. Nós percebemos então algumas características similares a outras igrejas. A verdade é que essa igreja não é muito diferente das outras, ou o tempo em que nós estamos vivendo, o último tempo da história do cristianismo, não é um tempo muito diferente dos outros, do passado. Porque no passado nós tivemos problemas, obviamente que tivemos, mas nós tivemos homens e mulheres de Deus também, que viveram e alguns deram até a própria vida, morreram por causa do Evangelho, sendo fiel, como nós já vimos também anteriormente, onde o apelo de Deus, ser fiel até a morte. E nós podemos ver
acompanhar a história dos mártires, onde muitos foram de fato fiéis até a morte. E aqui a igreja de Laodiceia, o último período da história da humanidade, do cristianismo, é um período de muitas dificuldades, porque o fim está próximo. Nós não vamos continuar nessa série, não vamos continuar estudando o livro do Apocalipse, mas se você for no capítulo 12, você vai perceber que o diabo está em desespero, porque o tempo dele está se aproximando, está chegando. A promessa bíblica é que o mal vai ser destruído para sempre. E o que o diabo quer fazer? Induzir pessoas a negarem a Cristo. Por isso o apelo sempre é: arrepende, se fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, eu tenho um lugar guardado para você. E Jesus traz as características então a essa igreja, a igreja de Laodiceia também, mostrando a relevância que o povo de Deus tem na terra, porque nós temos uma missão de influenciar pessoas para o reino dos céus. Vamos então ver algumas lições que o texto nos apresenta. Primeiro, o elogio. Qual é o elogio que Cristo traz a essa igreja? Nenhum elogio. Uma igreja que não é apresentada a ela nenhum elogio. Aparentemente, ou de forma literal mesmo, é a igreja que traz vergonha à causa de Cristo. É uma igreja difícil de lidar, uma igreja que estava preocupada consigo mesmo. Não era uma igreja que trazia fidelidade, que trazia alegria ao reino dos céus. Uma igreja que não tem elogio. Qual a reprovação então dessa igreja? Miserável, pobre, cego e nu. Tua condição é triste, porque és morna e não sabe. Veja bem, se nós olharmos para o texto bíblico, a Bíblia ela vai dizer que era uma cidade onde produzia lã, e os moradores então eram moradores que vestiam essas roupas, ou seja, nós somos suficiente, não precisamos de você. Eu produzo a minha roupa, nós produzimos então a nossa vestimenta. E Jesus disse: na verdade vocês estão nus, vocês não entenderam nada. Nós temos o nosso colírio, nós curamos, as pessoas vêm atrás de nós quando estão com problemas na visão. Nós temos o nosso colírio, a nossa escola de medicina é uma escola fantástica, fenomenal, reconhecida. Mas a Bíblia diz: na verdade vocês estão cegos. Nós temos a nossa riqueza, onde Jesus diz: na verdade vocês estão pobres, todos pobres, vocês são miseráveis. A água, nós temos a nossa água que sai quente, e Jesus então apresenta a mensagem a essa igreja da mesma forma que a água saía quente e chegava morna, não servindo obviamente para o banho, mas não servindo para beber, para cuidar de si mesmo. Jesus diz: vocês infelizmente não sabem. A tristeza da condição é porque vocês estão mornos na vida espiritual. Talvez eu tenha uma casa boa, talvez se você pode pensar: eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro novo na garagem, eu tenho um bom emprego, tenho a minha empresa, eu não preciso mendigar o pão, Deus tem me abençoado. Você pode talvez até ter esse tipo de pensamento, como a igreja tinha de Laodiceia. Na verdade, Jesus olha para algumas pessoas que se sentem prepotentes, autossuficientes. Jesus diz: na verdade, vocês são um coitadinho, um miserável. Espiritualmente, vocês estão muito pobres, cego, nu. Essa é a tristeza que Jesus apresenta, a reprovação. Vocês estão com toda essa riqueza, mas são riquezas materiais. A vida espiritual está um desastre. O conselho que Jesus traz a essa igreja, o conselho primeiro: eu aconselho primeiro que vocês comprem de mim, primeiro o ouro refinado, de mim,
Não essa riqueza de vocês. Essa riqueza não tem muita relevância, porque ela vai se acabar. O dinheiro uma hora acaba. A roupa se desgasta. Mas quando nós tratamos do assunto espiritual, a gente percebe algo que é permanente, que é para toda a eternidade. Por isso Jesus faz um conselho, dá um conselho a essa igreja, a esse período que serve para você e para mim também. Primeiro, compre de mim ouro refinado, que segundo 1 Pedro 1, 7 a 9, o ouro representa a fé e o amor. Você precisa trabalhar essas duas características. Eu preciso, a igreja precisa, aqueles que se dizem filhos de Deus, precisa trabalhar essa característica. Comprar de Jesus, Senhor, coloque no meu coração fé e amor. Eu preciso acreditar. Fé, o apóstolo Paulo já deixou muito claro, que é a certeza das coisas que se esperam, mas que eu não posso nem ver. Eu espero a volta de Jesus, mas eu não consigo enxergar que hora que ele vai vir. Eu não vi Jesus aqui na terra. Tudo que eu creio que está na palavra de Deus é pela fé. Eu não vi Jesus ressuscitar ninguém. Não vi Jesus andando na terra. Eu não vi Jesus fazendo nada. Na verdade, eu não vi nem Jesus. Mas eu preciso orar a Deus, Senhor, me dá fé e amor pela tua causa, pela tua palavra. Me dá amor pelo Senhor. Eu acredito no teu sacrifício. Eu preciso fazer essa oração. Eu acredito no teu sacrifício. Eu não vi, meu pai não viu, meu avô não viu, mas pela fé nós estamos aqui. Não, Jesus aconselha a você não se desgastar procurando ouro aqui na terra. Obviamente que você precisa trabalhar, construir a tua vida financeira para que você possa sustentar a tua família, ter uma vida digna. Com certeza isso é importante, mas não é mais importante do que a nossa vida espiritual. Eu preciso trabalhar? Obviamente que sim, mas eu preciso trabalhar na minha vida espiritual também. Eu preciso ter o meu carro? Com certeza, mas eu preciso garantir a minha viagem para a vida eterna. Eu tenho que comprar de Cristo ouro refinado. Tenho que ter no meu coração fé e amor. Jesus também fala das suas vestiduras brancas. Essas são as vestiduras onde nós encontramos aí 61:10, a representação da justiça e a salvação. Essas roupas é uma representação da glória de Deus na nossa vida, onde nós vamos ter a justiça de Cristo. Quando o Pai olha para o pecado, não tem outra alternativa senão ser destruir totalmente o pecado. Mas quando nós compramos as roupas brancas, a justiça de Cristo, nós então somos revestidos da salvação. E quando Deus olha para o homem, ele vê a morte de Jesus, ele vê o sacrifício de Jesus, os méritos de Jesus. E ele não tem outra alternativa senão depositar sobre a nossa vida a salvação, a vida eterna. Se ele olhar para mim e eu tiver apenas com a minha roupa, ele vai ver em mim um pecador. E eu vou, por causa dos meus pecados, ser destruído. Ter, infelizmente, a recompensa da morte eterna. Mas se eu compro as vestes brancas, a justiça de Cristo, quando Deus olha para mim, ele então vai ver Jesus como meu Salvador. Ele vai ver o sangue de Cristo. E a minha recompensa é a vida eterna. Jesus também fala do colírio para os nossos olhos. Esse colírio, segundo João 16:13, é o Espírito Santo. Pai, derrame o teu Santo Espírito na minha vida para que eu veja, abra os meus olhos para que eu veja a necessidade de uma vida espiritual, para que eu seja fiel, para que a minha vida seja uma vida de fidelidade. Então eu preciso comprar de Cristo, colírio, o Espírito Santo, para que os meus olhos sejam abertos e eu compreendo essa guerra e eu compreenda essa guerra espiritual, para eu tomar posição do lado do bem, do lado de Cristo, do lado da cruz e assim lutar essa guerra todos os dias com os olhos abertos,
com o Espírito Santo na minha vida para obter a salvação. Amém? Essas são as recomendações de Jesus. Você precisa ter roupa aí no teu guarda-roupa? Obviamente que sim. E a crítica que Jesus faz a essa igreja de Laodiceia, ou ao tempo que nós estamos vivendo, é porque é uma igreja que preferiu se preocupar só consigo mesma, em se enriquecer, a ser autossuficiente e esqueceu da vida espiritual. Como eu já falei, você precisa ser uma pessoa honesta, cuidar do teu sustento? Obviamente que sim, mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a nossa condição. O comentário de Ellen White diz, então, o ouro que Jesus quer que compremos dele é o ouro provado no fogo, é o ouro da fé e do amor, que não está misturado com nenhuma substância impura. As vestiduras brancas são a justiça de Cristo, a veste nupcial que só Cristo pode dar. O colírio é o verdadeiro discernimento espiritual que faz tanta falta entre nós, pois as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É assim que a gente vai conseguir enxergar. Pai, me dê um coração puro. Eu sei que eu sou pecador limitado, mas me ajuda todos os dias, me ajuda a andar contigo. Derrame o teu Santo Espírito nos meus olhos para que eu veja. Eu preciso enxergar, porque as coisas espirituais eu só vou conseguir resolver de forma espiritual. Nós estamos vivendo uma pandemia nesse momento, né? Não é algo muito simples. Muitos estão desesperados. Eu não posso ser imprudente, negligente e não cuidar da minha saúde, mas eu preciso também entender que nós estamos em um grande conflito e orar todos os dias, dedicar um momento a cada dia, a cada manhã, a cada tarde ou a cada noite, dobrar os meus joelhos e dizer: Pai, eu quero que o Senhor abra os meus olhos, eu quero comprar vestiduras brancas, eu quero que o Senhor derrame sobre o meu coração, dentro do meu coração, fé e amor. Eu quero me colocar do teu lado, porque a vida espiritual nos leva à eternidade. E é isso que faz sentido para nós. Não tem outra solução. Uma igreja que fabricava o seu sustento próprio, mas as pessoas se passam, né? E Jesus olha para essa igreja e diz: vocês não estão fabricando nada que leva vocês para a eternidade. Então vocês precisam comprar de mim. Então busque a Deus. E Ele vai então... Na verdade, a venda de Cristo já foi paga. O valor todo já foi pago. Então a venda, na verdade, é de graça. Ele vai derramar sobre nós o Espírito Santo. Ele vai fazer a gente entender, vai abrir os nossos olhos para tudo isso. O quadro comparativo que nós temos de todas as igrejas, o período profético, o período aproximadamente é de 1844 em diante. Obviamente que a igreja do tempo de João viveu lá o seu período, mas profeticamente, como nós já falamos algumas vezes, a mensagem para o último tempo do cristianismo é de 1844 para cá, até a volta de Jesus. A volta de Jesus para mim pode ser hoje. Se infelizmente eu vim a morrer, acabou. A minha decisão até agora é o que está valendo. Como nós já falamos anteriormente, a oração que eu fiz ontem não vale mais. Eu tenho que fazer hoje. Hoje eu tenho que tomar a minha decisão. Se amanhã eu acordar vivo, se eu despertar de manhãzinha, eu já tenho que entregar minha vida a Deus de novo. Tomar a minha decisão, comprar essas coisas de Cristo. Pedir mais uma vez: derrama o teu Santo Espírito na minha vida. É isso que faltava na igreja de Laodiceia. Essa continuidade de entrega. Como eu falo todos os dias, nós precisamos estar conectados com o céu, a cada dia. Como Cristo se apresenta a essa igreja? Como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a primazia da criação, essa primazia, o primeiro, não é que ele foi criado, obviamente que não. Cristo não é um ser criado, não é um Deus criado. Ele é eterno. Ele é eterno. Então,
a Bíblia apresenta então como o governante, o principal, é aquele que governa todas as coisas, ou seja, é o nosso Criador, foi Ele que nos criou e nós precisamos entregar nossa vida nas mãos dele. O elogio que Jesus faz a essa igreja, infelizmente a Bíblia não apresenta nenhum elogio. E eu mais uma vez aproveito essa frase para apelar a você, faça uma autoavaliação, uma análise da sua vida e pense um pouquinho quais são os elogios que Jesus poderia trazer para a minha vida. O que eu fiz de bom? Não que isso me salve, mas a minha vida tem que ser de práticas boas, de decisões boas. E Jesus não traz nenhuma característica positiva daquela igreja. A reprovação, então, que Jesus apresenta a essa igreja era uma igreja morna, a ponto que Jesus disse, a ponto de vomitar-te, uma igreja morna. Jesus até faz o apelo, quem dera fosse frio ou quente. Você não é frio e nem quente, você vai à igreja, mas critica. Você é um membro da igreja, mas não é fiel dentro de casa. Você lê a Bíblia, mas não observa os mandamentos. Não é quente nem frio. Você fica ali querendo barganhar com Deus. Isso não é positivo. E a Bíblia então apresenta aí Jesus reprovando essa igreja por causa dessa mornidão. Você não pode ser morno. Um cristão meia boca, esse tipo de gente não vai para o céu. Eu preciso ser mais do que alguém morno. Eu tenho que ser alguém firme na fé, quente. Por isso que Jesus apresenta então o que nós precisamos comprar dele. Você é pobre, cego, são as características. Pobre espiritualmente, cego, você não consegue enxergar os planos de Deus para você, você não consegue enxergar lá na frente, o que Deus tem preparado para você lá na frente. A cada dia um problema, você reclama, você desanima, vou sair da igreja, isso tudo é negativo, né? Jesus diz também que você está nu, uma igreja nua, que não tinha a glória de Deus, que não tinha a presença de Deus, uma igreja nua, uma igreja infeliz, uma igreja miserável. São problemas apresentados aí. O conselho que Jesus dá, então compra de mim ouro refinado, para que a tua pobreza não seja, a tua pobreza espiritual não seja o que vai fazer você se perder. Então compre de mim ouro refinado, algo mais valioso, colírio para que você veja, roupas brancas. Compre de Jesus, busque a Ele. A advertência que Jesus faz, eu estou a ponto de vomitar-te, vomitarei essas pessoas. É algo que é lamentável, né? A gente também percebe que o grande problema é que era uma igreja que tinha problema, mas Jesus diz, eu estou a ponto de vomitar-te. Não tenho como aceitar essas tuas atitudes. A promessa que Jesus traz, então, você pode ver, eu cearei com você, e você sentará comigo no meu trono. Eu vou entrar na tua casa, cear com você, e você entra, então, comigo no meu reino e sentará comigo no meu trono. Eu quero finalizar com você, trazendo uma importância. Se você olhar na sua Bíblia, o capítulo 3, que estamos lendo, o finalzinho, o versículo 20, a Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você pode perceber que a palavra porta aí está destacada exatamente, e eu gostaria que você olhasse para mim aqui, prestasse atenção nesse momento, chame aí se tiver alguém do lado que talvez esteja conversando ou perto, chame todo mundo aí. Jesus olha para essa igreja e diz, eu estou à porta batendo, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar na tua casa e a salvação vai ser abundante. O que nós temos que pensar, em primeiro lugar, por que Jesus disse? Laodiceia tinha deixado Jesus do lado de fora. Eu quero apelar ao seu coração, perguntar, onde é que Jesus está? Jesus está dentro da tua casa ou Ele está do lado de fora? Onde você deixou Jesus? Jesus estava
do lado de fora. A igreja de Laodiceia tinha deixado Jesus, os crentes de Laodiceia tinham deixado Jesus do lado de fora. Eles até se achavam religiosos, mas eles não eram obedientes, eram prepotentes. Não precisava de muita orientação. Onde é que Jesus está? Do lado de fora ou do lado de dentro? Porque Jesus está batendo e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, fazer morada, vou cear com você, você comigo. Eu vou levar abundância de salvação para a tua casa. Nós temos aqui 2 pontos que nós vamos refletir nesse final do nosso estudo. O primeiro, Laodiceia havia deixado Jesus do lado de fora. E o segundo, Jesus está à porta, ou seja, próximo de seu retorno. É uma característica profética também. A Bíblia, por muitas vezes, quando diz que Jesus está às portas, é porque Ele está esperando só, talvez, que você aceita. Dizer, eu aceito, e aí Ele vai voltar. Ele tá, talvez Ele não voltou ainda porque está esperando a tua decisão. Quando Jesus diz, eu estou à porta, é porque talvez Ele está do lado de fora, mas também Ele está às portas das mansões celestiais, esperando um momento para que Ele possa vir. E talvez Ele não voltou porque nós estamos ainda deixando Jesus do lado de fora. Por isso Ele insiste, eu estou à porta e bato. Você está ouvindo a voz de Jesus? Está ouvindo? Eu sei que Ele vai falar ao seu coração. O Espírito Santo está a cada dia falando próximo dos nossos ouvidos. Se você ouvir a voz de Deus, eu creio que você está ouvindo através da sua palavra. Nós estamos estudando aqui já há 8 dias, hoje é o 8º dia. Eu creio que você está ouvindo a voz de Deus. E o apelo de Jesus é: abra a porta, deixe Jesus entrar. Abra, porque Ele quer levar salvação para dentro da tua casa. Você aceita abrir a porta do seu coração? Você aceita agora ir lá na porta e dizer: Senhor, entra na minha casa, entra no meu coração, faça morada na minha vida. Eu não quero mais a minha autossuficiência. Eu quero depender do que o Senhor faz por mim. Eu quero depender dos teus milagres. Eu quero depender do teu sacrifício. Eu sei agora que o que eu fazia, que não é positivo, é porque Jesus estava do lado de fora. Mas eu quero agora deixar as portas abertas, porque Jesus está às portas também das mansões celestiais. E a qualquer momento Ele vai vir. E quando Ele vir, nós precisamos ter esse relacionamento com Ele, para Ele nos levar para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Que a sua decisão seja uma decisão para todo o sempre, até que Jesus venha. Vamos orar? Quero orar por você, por sua família, por mim, para que nós possamos estar preparados na volta de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez? Soberano Deus e eterno Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Nós queremos abrir a porta do nosso coração para que Jesus faça morada em nossa casa, porque nós sabemos que Jesus está às portas. A qualquer momento Ele vai voltar. Quando Ele voltar, nós queremos estar preparados para que nós possamos morar com o Senhor por toda a eternidade. Obrigado por esse estudo mais uma vez. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez por tua parceria, por estarmos conectados. E lembre-se, continue conectado com o céu. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.